Paramos aqui. Então, quando negamos o todo, ele vira existe pelo menos um, ou existe algum. Quando negamos o nenhum, a gente nega, ele fica algum, ou existe um, porque nenhum, gente, é todo, não é, né? Então, é isso que a gente tem. E quando a gente nega algum ou existe, né, ele vira todo, e faz sentido, né? Beleza. Aí, contrapositivo de uma implicação. O que seria contrapositivo de uma implicação? Então, se a gente tiver uma implicação A, B, né, quando a gente chama a contrapositiva dessa implicação, né, significa que a gente está falando não A implica em não B. Ou não B implica em não A. Né? Do todo e nenhum? Vamos lá. Do todo e nenhum. Quando eu falo assim, ó, todo professor é alto e quero negar essa proposição, eu não falo que todo professor é baixo ou que nenhum professor é alto. Para negar isso é transformar esse valor falso em verdadeiro, né? Então eu vou colocar existe professor que não é alto, ou existe pelo menos um professor que não é alto, tá? Isso é essa é a negação do todo. Quando a gente vai para a negação do nenhum, né? O nenhum é como se fosse um todo, né? Porque fala nenhum é como se nenhum homem é fiel. Então eu estou falando que todo homem não é fiel, né? Isso é falso, né? Porque existe homem, ou existe pelo menos um homem que é fiel. Então, quando você nega, estão falando nem todos são altos. Pode? Pode. Né? Porque quando você fala nem todos, você está falando que algum é. Né? Aqui, ó, nem todo professor é alto. Tá vendo? Existe pelo menos um professor que não é alto e nem todo professor é alto. Beleza? Pode também. Negação de nenhum. Então, a negação de nenhum é existe pelo menos um, né? Ou algum, tá? Presta bastante atenção, a negação do todo e do nenhum. E quando eu tenho algum ou existe, eu nego ele e vira todo ou nenhum, tá? Então, ó, nenhum cachorro é inteligente, né? Todo cachorro não é inteligente. Então, ó, é interessante que o existe, quando eu nego, ele vira o todo ou nenhum. Beleza? Então, de negação dos quantificadores, a gente tem esses três. Agora a gente vai fazer a contrapositiva de uma implicação. O que seria contrapositivo de uma implicação? Então, pensa aí, ó. Dada a implicação A, então B, né? Se A, então B, então chamamos de contrapositiva dessa implicação a proposição se não B, então não A. Né? Então, a implicação, uma implicação qualquer e sua contrapositiva sempre tem o mesmo valor lógico. Ou seja, se a primeira for verdadeira, significa que a segunda também é verdadeira. Né? Então, a gente pode perceber aqui, ó. Vamos lá. Se Jorge trabalha, Jorge estuda é falso, né? Então, ó, se Jorge trabalha, então não estuda. Né? Isso é uma contrapositiva. Depois, se a gente fizer a contrapositiva em relação a essa, então a gente vai negar a primeira. Então, se Jorge estuda, então não trabalha. Tá vendo que as duas têm o mesmo valor lógico, embora a gente tivesse trocado esse operador lógico aqui, ó, né? Então, ó, sempre uma implicação, a contrapositiva é quando a gente nega os dois operadores e troca a ordem deles. Né? Isso é a contrapositiva. Se essa é verdadeira, essa vai ser verdadeira. Se essa for falsa, essa vai ser falsa. Beleza? Vamos lá. Segundo exemplo. Todo número primo é ímpar. Né? Essa afirmativa é falsa. Por quê? Porque a gente tem o 2, né? E o 2 ele é primo e não é ímpar. Aí ele fala, nenhum número par é primo. Isso também é falso. Né? Então, ó, se eu falo assim,
Se todo número primo é ímpar, então nenhum número par é primo. Tá vendo que ele está fazendo uma implicação? Se todo número primo é ímpar, então nenhum número par é primo. A implicação de uma proposição falsa implicando em outra falsa, o valor lógico disso é verdadeiro. Tá? Lembra da tabelinha de implicação? Boa tarde, Isa. Olha só, tabelinha de implicação. Condicional. Ela é verdadeira se ambas forem verdadeiras, se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, ou se ambas forem falsas. Então, a condicional só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Né? Aí a gente volta para o nosso exercício, nosso exemplo, e ele vai fazer a contrapositiva, né? Ó, lembra, as duas são falsas, então a implicação disso é verdadeira. Já que eu neguei a primeira, ou seja, neguei uma afirmativa falsa, cheguei a uma afirmativa verdadeira. Neguei a segunda, cheguei a uma afirmativa verdadeira, né? A implicação de duas afirmativas verdadeiras é verdade. Então, ó, se algum número par é primo, então nem todo número primo é ímpar. Juan, não estou entendendo nada que você está falando. Ele negou, presta atenção, ele negou, não B. Então, ó, a B era nenhum número par é primo. Então, se ele negou nenhum, vira o quê? Algum, né? Então, se algum número par é primo, então nega a primeira. Então, existe número primo que é ímpar, ou nem todo, tá vendo? Número primo é ímpar. Então, essa sequência lógica é verdadeira. Galera, se a gente for ter a sentido, vai ficar muito mais complexo. Então, quando a gente usa lógica, facilita o entendimento das proposições. Tá? Já a gente vai mostrar a tabelinha ali para vocês, acho que vai ficar mais fácil. O que fala o princípio da casa dos pombos? Né? Então, o princípio da casa dos pombos, ou o princípio das gavetas, ou até mesmo o teorema desse nome aí feio, né, ele fala que foi estabelecido pelo matemático Jordan Peter Gustave, e esse nome aí todo. Né? E ele fala que ele estabeleceu o conceito usual de funções usado hoje em 1837, sendo um dos grandes trabalhos da área das teorias dos números. Por quê? Ele falou assim, ó, considera uma casa com n-1 entradas. Em uma revoada de n pombos para dentro da casa, é possível garantir que, com certeza, que por meio de pelo menos uma dessas entradas, passou pelo menos 2 pombos. O que ele está falando, gente? Ele está falando assim, ó. Pensa aqui, você tem uma casa, você tem aí 10 casas, 10 entradinhas para pombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradinhas para pombo, certo? Só que no total de pombos, você tem 9 pombos, né? Você tem 9 pombos. Então, o que ele falou? Eu posso afirmar com certeza que em pelo menos uma dessas 8 casas vai ter passado 2 pombos. Por quê? Porque ele está falando, ó, se eu vim aqui distribuir linearmente, um pombo entrou aqui, aqui entrou mais outro, aqui entrou mais outro, aqui entrou mais outro, já foram 4. Aí depois eles vão seguindo. 6, 7, 8. Já foram 8 pombos, só que falta mais um. Esse um que falta, consequentemente, ele vai entrar em uma dessas casas aqui, onde já passou um pombo. Então, o princípio da casa dos pombos, ele vai distribuindo, né, N alternativas até se tornar completa. Por exemplo, tem questões assim, qual o número mínimo para se garantir que em uma sala eu tenha pelo menos 2 aniversariantes no mesmo mês, né? Então, pensei, 2 aniversariantes no mesmo mês. Então, qual o número mínimo de alunos que eu devo ter na mesma sala para que eu garanta que tenha 2 aniversariantes no mesmo mês? E aí, ó,
o que eu vou fazer? O número mínimo vai ser quando eu pegar e distribuir linearmente, né? Posso pegar aqui, distribuir linearmente. Distribuir linearmente aqui 12 meses. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meses, certo? Então, ó, se eu viesse aqui e colocasse uma pessoa em cada mês, então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas, não é isso? A última pessoa, ou seja, a 13ª pessoa, faria aniversário em pelo menos um mês que já tenha caído alguém. Então, o número mínimo para que eu garanta que isso aconteça em uma sala seriam 13 pessoas. Consegue entender esse princípio? Consegue entender esse princípio? Então, o número mínimo são 13 pessoas. Por quê? Porque eu distribuo igualmente e somo mais um. Então, esse é o princípio da casa dos pombos. Olha só um exemplo aqui. Ele fala uma urna possui 8 bolas pretas, 6 bolas brancas e 5 bolas verdes. Quantas bolas devem ser retiradas de uma urna para garantir a certeza, preste bem atenção, a certeza de obter 2 bolas de cores diferentes? 2 bolas de cores diferentes. Então, ó, duas bolas de cores diferentes. Então, significa que ele vai ter que tirar, no mínimo, um número alternado de vezes. Isso aí, Pedro, certinho. Tá rápido, hein? Olha só. Então, ó, duas bolas de cores diferentes. Então, eu vou imaginar da seguinte forma. Já que eu tenho duas, preta, branca e verde, né? Eu teria que tirar aqui, ó. Garantir quantas bolas para garantir com certeza obter, né? 8 bolas, né? Então, ó, é como se eu tirasse uma preta, depois uma branca, depois uma verde. Na verdade, essa próxima bola aqui já viria com certeza de uma dessas cores. Concordam comigo? Que eu fiz o pior caso possível? O pior caso possível seria sair isso aqui, porque o melhor seria sair duas pretas, ou sair duas verdes ou duas brancas, né? E o pior seria sair de modos diferentes. Então, qual o número quantas bolas devem ser retiradas da urna para garantir a certeza de obter duas bolas de cores diferentes, né? Pera, ele falou diferente, não é iguais, só eu vacilando aqui. Então, duas bolas de cores diferentes, vamos lá. Se eu quero de cores diferentes, o que eu posso fazer? O mínimo para garantir, né? Para garantir. Isso aí. Então, ó, eu teria que tirar o pior caso possível seria se eu tirasse todas as pretas, certo? Depois de eu tirar todas as pretas, eu tiro uma próxima bola, né? Então seria 8 bolas pretas mais uma bola que vai vir de qualquer cor, ou branca ou verde, tanto faz. E aí esse seria meu pior caso. Então, com 9 bolas, eu iria garantir que eu teria duas bolas de cores diferentes. O mínimo é 9. Ah, Juan, mas tem com outras possibilidades, eu conseguiria formar, por exemplo, se ele tirar duas e tirar duas de cor diferente. Sim, mas ele só pode garantir se ele tirar 9 bolas. Certo?
Tá dando para entender, gente? Acompanhar? Como é que é esse princípio? Você leva em consideração a pior possibilidade de acontecer. Depois que você leva em consideração a pior possibilidade de acontecer, você faz essa conta aí. Beleza? Vamos para próximo. Qual é o próximo? 2 bolas na cor preta. Então vamos lá. 2 bolas na cor preta. Se eu quero na cor preta, eu quero garantir que isso saia, significa que eu teria que tirar pelo menos todas as bolas brancas, tirar todas as bolas verdes, né? Então já são 11 bolas, tirar uma bola preta, então mais uma bola preta, que seriam 11 bolas, mais a última bola, que seria a bola preta. Esse seria o pior caso possível de acontecer isso. Então, quantas bolas vão ser retiradas de uma ouro para ter certeza de obter 2 bolas pretas? Então, a partir da 13ª, né, você na verdade, 13 bolas você garantiria aí. Você teria 2 bolas na cor preta. 6 mais 5, né, que dá 11. Tira mais uma preta, então mais uma. Então, aqui você teria 11, 12, 13 bolas, você garantiria que sairia 2 bolas na cor preta. Conseguiram pegar aí? Conseguiram entender esse princípio? Então, o princípio da Casa dos Pombos, o que ele fala? Ele fala assim, ó, distribui na pior possibilidade possível, né, que seria um de cada vez, ou vai distribuir nessas casas. Qual é o número que você garante que aquilo acontece? Né? Ou seja, que não tem mais a probabilidade de acontecer qualquer outra coisa favorável àquele evento. Beleza. Agora eu vou compartilhar com vocês de novo aqui a tabelinha do Excel. E eu mostrei para vocês essa tabelinha aqui para quando a gente tem casos verdades, né? Quando eu faço a negação, né? Vamos fazer aqui a negação. Negação da conjunção, a negação da disjunção, a negação de cada um desses aqui, significa que a conjunção, né? Ela se torna, ela vira disjunção. A disjunção, ela vira conjunção, né? Ou seja, o ou se torna e. Na condicional, na verdade, a gente não fez negação de condicionais, o que a gente fez foi contrapositivas de condicional. Contrapositivo de condicional, né? E na contrapositiva da condicional, a gente achou aí a gente já viu aí que eu tenho que negar a primeira, inverter a ordem e negar a segunda, né? Vou até colocar aqui nesse quadradinho. Então, ó, para virar disjunção, quando eu nego, significa que aqui fica falso e todo o restante verdadeiro. Porque o e vira uma disjunção, vira ou, né? Vira ou. Então, o que era o verdadeiro ficou falso, então vai inverter, tá vendo? Ó? Inverte o papel. O ou vira e, né? Então, o ou vira e, então significa que afirmar que as duas são são falsas. A tabela, na verdade, fica até como é que fala? Não fica tão
explicável assim. Vamos lá. Na negação, que isso aqui é mais prática, gente. O que eu faço com a conjunção? Né? Se eu tenho assim, ó, A e B, para negar isso aqui, vai ficar não há. Não, isso aqui não tá legal. Parece que estou gostando. Vou apagar esse quadro. Vamos lá. Então, eu tenho A e B. A e B. Se eu quero negar, né? Então, pensa aí, ó. A e B. Se eu quero negar isso, vai ficar não há, ou não B. Essa é a negação. O valor lógico altera automaticamente. Se eu tenho uma disjunção, ou seja, se eu tenho A ou B, eu vou negar A, o ou vira E, e eu nego o B. Certo? Então, essa é a conjunção e essa é a disjunção. Contrapositiva. Contrapositiva. O que é a contrapositiva? A contrapositiva é quando eu tenho o A, né? Se A, então B. Então A, então B. E como é que fica a contrapositiva? Para ter o mesmo valor lógico, tá? Aqui, ó, troca o valor lógico. Troca o valor lógico. Aqui também, troca o valor lógico. Na contrapositiva, eu vou negar o B eu vou escrever primeiro e vou negar o A. E vou escrever o A depois. E aqui mantém o valor lógico. Então é isso aqui que a gente tem quando a gente fala de conjunção, disjunção e contrapositiva. Lembrando, a negação, né, de algum, a negação de sentença simples, a negação de todo, de nenhum, de todo, nenhum, de algum ou existe, vira, cada um aqui tem um específico. Olha só, a negação de todo, esse é o operador, negação. É o quê? Todo é, existe pelo menos um, ou existe um, ou nem todo. Existe ou nem todo. A negação de nenhum é o quê? É. Espera que mandaram mensagem. Algum, isso aí. Algum. Boa. Algum, né? Então nenhum é. Algum é, né? E a negação de algum ou existe, ou posso colocar aqui a negação de nenhum, se existe algum, tá? Ou existe pelo menos um. Por último, a gente tem aqui a negação de nem algum ou existe, que é todo ou nenhum, tá? Todo ou nenhum.
Lembrando que isso aqui, o que acontece? Troca o valor lógico, tá? Troca o valor lógico. Beleza? Tá entendido aqui? Então, quando a gente fala de raciocínio lógico, é basicamente isso aqui que a gente estuda. Esse quadro, verdade, né? Lembrando, ó, são proposições A e B, e aqui são as operações: conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, que é o vai e volta, né? E cada um tem uma regra. Beleza? Com esse resuminho, gente, eu acho que eu nunca fiz um resumo tão pequeno para lógica, raciocínio lógico. Vou mandar isso para vocês depois. Mandar o print no WhatsApp. Beleza. Vou até tirar o print aqui logo. Senão depois eu esqueço. Gente, vamos fazer exercício agora? Deixa eu mandar para vocês. Beleza, mandei aí já. Vamos fazer exercício. Olha só. Ele fala assim, ó. Para a escola que tivesse pelo menos um aluno classificado para a terceira fase, seria concedido um diploma de honra ao mérito. Sabe-se que a escola Nossa Senhora do Socorro ao Ensino Público não recebeu esse diploma, né? Isso foi porque algum de seus alunos foi desclassificado na segunda fase, somente um aluno dessa escola chegou à terceira fase, nenhum aluno dessa escola chegou à terceira fase, todos os alunos dessa escola foram desclassificados na primeira fase e todos os alunos dessa escola foram reprovados na terceira fase. Qual é a afirmativa verdadeira? Questão de lógica. E pode dizer até uma questão de interpretação. Vamos ver se estão afiados já. Isso aí, Samuel. Isso aí, Arthur. Então, o mais importante aqui é entender o que a questão está falando, né? Essa questão dá para usar até o sentido de semântica. Isso aí, Lavínia. Certinho, Arthur. Certinho, Samuel. Certinho, Marcela. Isso aí, Hermes. Certinho, Paixão. Olha só, gente. Ele fala assim, ó. Para que a escola tivesse pelo menos um aluno classificado na terceira fase, seria concedido um diploma de honra ao mérito. Sabe-se que a escola não recebeu esse diploma. Então, ó, para a escola tivesse pelo menos um classificado para a terceira fase. Então, significa que se ela não recebeu o diploma, significa que nenhum aluno chegou à terceira fase. Alguns dos seus alunos foi desclassificado na segunda, né?
Vamos colocar aqui um mais ou menos. Pode ser que alguns seus alunos tenham sido classificados na segunda, só que isso me dá a resposta da questão? Não. Somente um aluno da escola chegou à terceira fase? Nenhum chegou, né? Porque ela não recebeu, então essa aqui eu sei que é falso. Página... Nem sei, Arthur. Página 73. C. Nenhum aluno dessa escola chegou à terceira fase. Isso é verdadeiro, né? Porque se ela não recebeu, nenhum aluno chegou. D. Todos os alunos dessa escola foram desclassificados na primeira fase. Eu não posso afirmar isso. Pode ser que tenha sido verdade? Pode, mas eu não posso afirmar isso. Todos os alunos dessa escola foram reprovados na terceira fase. Se nenhum chegou, como é que eles foram reprovados na terceira fase? Então, essa aqui também é falsa, né? Então, essa é errada, essa é errada. Isso. O que a gente tem que olhar é que A e D são uma possibilidade. Pode ser que tenha acontecido? Pode. Mas o que é realmente verdade é a letra C, tá? Que a gente tirou de conclusão, porque pelo menos um aluno classificado para a terceira fase, ela receberia o diploma. Como ela não recebeu o diploma, porque nenhum aluno chegou classificado para a terceira fase. É isso que a gente conclui, né? E isso é lógica, tá, gente? E ajuda na interpretação de texto, tá? Isso ajuda muito na interpretação de texto. Vamos para o próximo. Questão 2. Questão 2 já é maiorzinho. Ó. Ele fala assim, ó. Considerando NM duas proposições nessa ordem, tem-se que não a negação, né, de N, ou M, né? Ou seja, a negação da primeira ou a afirmação da segunda equivale a se, então, se M, então M. Ou seja, a afirmação da primeira implica a afirmação da segunda, né? Isso a questão está falando. Assim, sendo o ponto de vista da lógica, dizer que o candidato X não ganhou as eleições de 2018 para governador em Maceió, ou o candidato Y ganhou as eleições de 2018 para governar a Bahia, é o mesmo que dizer. Presta bastante atenção, gente. Né? Vou deixar vocês lerem a alternativa aí e depois a gente faz a classificação de uma por uma. Tá? Acho que vai ser melhor. Lembrando, ó, presta atenção que ele deu no enunciado. Tá, ó. A negação da primeira ou a afirmação da segunda equivale a se a afirmação da primeira implica a afirmação da segunda. Isso aí, Yasmin. Certinho. Gente, essa aula passou rápido. Vocês não acharam, não? Achei que passou muito rápido. Reni fez uma cara assim, rápido? Foi um século aqui para passar essa aula. Ai, ai. Isso aí, Marcela, certinho. Deve estar falando, tá ficando doido. Pode deixar, Pedro. Pode deixar, vou fazer.
Vou te avisar, viu? Vou fazer. Ninguém sabe o que a gente está cochichando aqui. Tá todo mundo curioso agora. Olha só, gente, vou fazer com vocês, tá? Não sei como é que vocês estão aí. Se estão com a cabeça baixa fazendo um exercício ou se estão com a cabeça baixa mexendo no WhatsApp. Mas tá assim, ó. A negação da primeira ou a afirmação da segunda, né? A negação da primeira ou a afirmação da segunda. Cadê? A afirmação da segunda. Então, ó, o candidato não ganhou, né? Significa que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que negar essa negação, né? Porque é a afirmação da primeira. Então, ó, o candidato ganhou, tira o não. Então, se o candidato X ganhou as eleições de 2018 para governador de Maceió, o ou sai, né? Vem o então o candidato Y ganhou as eleições para governador da Bahia. Então é isso que ele falou. Se então trocou e tira esse não. Foi isso que ele falou. Logicamente a gente vai fazer isso. Então, se X ganhou para governador de Maceió, então o candidato Y ganhou também. Né? Isso é verdadeiro. Né? Vamos ver as outras, então. Já achamos nossa alternativa correta. Vamos ver porque as outras estão erradas. Se X ganhou as eleições para governador, então o candidato Y não ganhou. Ele negou a segunda, tá vendo? Isso aqui faz com que erre. Se Y, né, ele trocou já. Ele não pediu para trocar. Ele falou que é direto, né? Se X não ganhou, não negou aqui, ó, ou seja, não afirmou. Se X não ganhou, então não afirmou de novo. Então a única alternativa possível seria a letra A, de acordo com o que ele me deu o enunciado da questão, né? Então, com o próprio enunciado da questão, a gente resolve aí o que a questão está pedindo. Terceira. Quantas horas são agora? Deixa eu ver. 12. Dá para a gente resolver uma rapidinho. Ele fala assim, ó. A figura a seguir representa uma região de ruas de mão única. O número de carros se divide igualmente em cada local onde existem duas opções de direção, conforme a figura. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Se 128 carros entram em E, 128 carros entram em E, podemos afirmar que o número de carros que deixam a região pela saída SE. Questão mó legal, gente. Isso aqui eu acho que vocês vão fazer rapidinho. Então, ele falou que entra ali o número de carros e sempre divide pela metade. Isso aí, Samuel. Certinho. Vamos ver aqui, ó. Ele fala que sempre metade se divide, né?
Logo, como metade se divide, entraram 128 carros aqui, significa que 64 veio para cá e 64 veio para cá. Beleza, 64 aqui, veio 32 para cá e 32 para cá. Certo? Então tá 32 aqui. Chegou aqui, é mão única, né? Então vem mesmo 32 para cá. Beleza, subiu aqui, né? Vai vir 16 para cá e 16 para cá. Né? Então chega aqui, quanto? 16 mais 32, 48. 48 que chegou aqui nesse ponto, nesse nó, vai vir metade para cá e metade subir, ou seja, metade de 48, 24, ou seja, 24 carros saem pela saída S. O restante vão prosseguir. Beleza? Conseguiram compreender aí? Ou aqueles 16 ali, eles não dividem de novo, não? Então, esse 16 aqui, tá vendo como é... De baixo, o outro. O de esse baixo aqui? ali. Não, por que ele não divide? Porque é mão única, mão para cá, ó. Então é só Mas uma... uns não sobe, não? Então, os que vão subir. Pois é, uns não vão subir desses 16. 8 não sobe e 8 vira pro lado? Então, mas olha só, eu estou somando aqui, ó. 32 mais 16, deu 48. É os que vão subir aqui direto. Não, moço, mas no caso, tipo assim, eu tô ó, na dúvida se, tipo assim, não seria 8, no caso? Sim, 8 32 mais daqui 8 vai e dar 16 40? daqui, não é? 32 eles dividem. Metade vem para cá e metade sobe. Ah, pode crer. Aqui, ó, quanto dá 16 mais 8? Dá os 24, tá vendo? Conseguiu ver ou não? Beleza, então. Então, galera, por hoje a aula é só, tá? Eu espero que tenham entendido as lógicas aí. Nem toda questão vai ser padronizada de lógica, tá, gente? Vocês vão ver questões aí muito loucas. Né? Basta fazer o quê? Interpretar, trabalhar a interpretação, que vai ajudar bastante aí vocês, beleza? Ó, um beijão para vocês, até mais e até... Não sei que dia que a gente tem aula, o celular tá muito bagunçado, tá me deixando doido. Então, ó, bye, bye.